Oi, gente! Ai, que alegria nós estamos aqui novamente. Meu nome é Damares Castro, você está no canal Mali Livros. Você, a biografia de uma mulher marcante, uma mulher forte, uma mulher empoderada, mas o seu poder não vinha de si mesmo, o seu poder vinha do trono da graça. Mas antes disso, aproveite, inscreva-se no canal, compartilhe, dê um like. Também escreva nos comentários a sua opinião, que para mim é muito importante. Para que esse canal continue, para que você seja edificado, para que outras vidas sejam edificadas. Então eu preciso que você compartilhe aí suas ideias comigo, dicas. Também pode falar, Damares, tá legal nisso, não tá legal naquilo, para que o canal Mali Livros cresça a cada dia e chegue a muitas pessoas que precisam ler, que precisam, além de conhecer mais um pouco sobre a literatura evangélica, precisam edificar as suas almas. Um livro, ele pode mudar uma história. Um livro, ele pode levantar pessoas que estejam em depressão, que estejam com a alma triste, abatida. E como eu já te falei aqui no início da criação desse canal, quando eu tive Covid, os livros me ajudaram muito na minha recuperação. Eu pude ficar na minha casa, ler bastante, recuperar as forças, porque eu fiquei muito tempo em coma. Então, os livros me ajudaram muito. Na verdade, os livros sempre me ajudaram. E também porque voltei do coma com lapso de memória, voltei com uma dificuldade muito grande na parte dos neurônios, na parte dos pensamentos, né, na parte psicológica. Eu precisei dos livros para ativar esses neurônios, para ativar o meu cérebro. Então, foi um excelente presente que eu ganhei. Você pode presentear também. Esse livro que eu vou indicar hoje para você terá na descrição do vídeo o link para você adquiri-lo na Amazon ou em qualquer livraria da sua preferência. Esse livro é da CPAD, eu vou pegar aqui na minha estante. E o livro que eu decidi que nós compartilhássemos hoje é o livro de uma mulher, como eu já disse, poderosa, mas poderosa em Deus. Frida Wingren, a esposa do missionário que instituiu a igreja Assembleia de Deus aqui no Brasil, Gunnar Wingren. E essa mulher foi uma mulher fantástica no seu tempo. Foi uma mulher forte, uma mulher que venceu desafios, uma mulher que venceu obstáculos, uma mulher que entendeu o seu chamado numa época tão difícil. E Frida Wingren, ela era a esposa do pioneiro das Assembleias de Deus no Brasil, essa denominação tão grande. E eu quero hoje compartilhar com você algumas das histórias que ela viveu. É um livro emocionante, é um livro emocionante. Eu, se fosse você, não perderia tempo, adquiria ele urgentemente para conhecer um pouco mais da história dessa mulher, Frida Wingren. Eu acho que você já está vendo, mas você sempre verá ao contrário, né? Eu ainda não descobri a forma de colocar o livro para você enxergar. Frida Wingren, da CPAD. Eu vou descobrindo ainda, né? Como o canal é novo, ainda tenho tempo de descobrir, você pode me ajudar. Então escreva aí seu comentário, deixe um like e vai me direcionando, falando como que eu tenho que me portar para que você entenda melhor os vídeos, para que você veja melhor os vídeos, tá bom? Então vamos começar, claro, sobre o índice desse livro. É um livro que tem 183 páginas. Livro da editora CPAD, como eu já te falei. E aí o escritor é Israel de Araújo. Esse que eu tenho é a primeira edição de 2014. É um livro que tem uma linguagem fácil, uma linguagem clara. Ele tem também muitas fotos. É tão legal porque aí você vê
um pouco da história da pessoa, né? Ele ilustra a história. Então é muito gostoso, fica uma leitura mais dinâmica. Eu vou te mostrar uma foto aqui, olha. A Frida no navio a caminho do Rio de Janeiro, cuidando da sua filha Margit. Olha só, que legal essa foto. E a gente vê um pouco também ilustrado as dificuldades que as pessoas passavam, as lutas que as pessoas passavam. Então, uma foto ajuda. Esse livro, como você pode perceber, eu falo até com um pouco de, não é pesar, mas um coração contrito, porque é um livro muito emocionante. Vale a pena. Você que gosta de pesquisar, você que é da Igreja Assembleia de Deus e não sabe a história da igreja, né? Não sabe ao certo, só ouviu as pessoas comentarem, tá na hora de você saber a fundo. E esse livro é um bom início para você entender um pouco mais da Igreja Assembleia de Deus. Frida Wingren. E eu quero iniciar, óbvio, pelo índice, pelo sumário. Eu vou falar alguns tópicos desse sumário para você. Então, ele vai falar sobre o nascimento no capítulo 1. No capítulo 2, ele vai falar sobre o ingresso no movimento pentecostal, dentre outros assuntos. No capítulo 3, ele já fala sobre a chegada dela no Brasil, né? O casamento com Gunnar Wingren. E no capítulo 4 vai falar sobre o nascimento do primeiro filho. Vou falar agora para você do capítulo 9, porque eles voltaram para o Pará, né? E no capítulo 10 também fala um pouco sobre as perseguições que eles sofriam, os missionários. No capítulo 13 fala do nascimento do terceiro filho. E no capítulo 15 vai falar também sobre a primeira diaconisa, né? Imagina, quem será que foi, hein? Leia esse livro. E no capítulo 17 vai falar também sobre a tradução de poesia, porque essa mulher fantástica, ela era poeta. Eu vou ler para você um pouquinho de um poema, um pedacinho de um poema, é um hino da harpa cristã, que é o hinário oficial da Igreja Assembleia de Deus no Brasil. E esse hino tem por título Cântico do Evangelista. É o hino 394 da harpa cristã, da autoria da Frida Wingren, e ele foi publicado pela primeira vez em agosto de 1930. E é um livro que é cantado até hoje nas igrejas Assembleias de Deus. Eu vou ler para você uma estrofe desse poema maravilhoso. Não desanimes por ser tua cruz maior que a do teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus. Te consola então. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando para o lindo céu. É uma poeta, é uma poetisa. E essa poetisa viveu muitos dissabores, mas teve muitas vitórias. A história de vida dela traz um exemplo fantástico de uma mulher que era além do seu tempo, de uma mulher que lutava, não tinha medo de enfrentar as adversidades de uma vida ministerial, uma mulher que ajudava os seus filhos, o seu esposo, de uma forma muito exemplar. E aí, num determinado momento do livro, dessa biografia, está escrito assim: Frida seguiu para o Brasil logo depois de sua ordenação. Ela viajou via Oslo para os Estados Unidos em 31 de maio no navio e chegou a Nova York em 12 de junho de 1917. E essa mulher que viajou no navio, e essa mulher
que viajou no navio Bergensford em 1917 foi além do hábito normal das mulheres. Se você quer um exemplo de mulher empoderada, olha aqui, uma indicação. Leia. Tire desse livro as maiores histórias de uma mulher que num tempo tão difícil pôde fazer a diferença na obra de Deus. Pôde fazer a diferença onde passou. E é sobre isso que você vai encontrar aqui nesse livro. Que ela fez a diferença onde ela esteve. Eu vou ler mais um pedacinho para você. Olha só, te provando que ela era uma mulher diferente. Era uma mulher destemida. Frida foi responsável pelas atividades evangelísticas em diversas áreas da cidade do Rio de Janeiro. Ela era responsável pela oração e visitação aos crentes. Na abertura dos cultos, era ela quem fazia a leitura bíblica com a igreja. Quando Gunnar se ausentava em suas viagens, era Frida quem pregava a mensagem nos cultos e também cuidava de outras atividades da igreja. Ela gostava muito de ministrar estudos bíblicos. Gente, imagina, nessa época aqui, uma mulher, 1930, 1900, aqui no caso 1924, uma mulher pregando. Já imaginou isso? Agora para nós é simples, né? Agora para nós, graças a Deus, nós temos mulheres que ministram, nós temos mulheres que são pastoras, né? E mulheres que são direcionadas por Deus, mas isso já aconteceu lá em 1924. Frida Wingren era um exemplo dessa mulher que não tinha medo, dessa mulher que aceitava desafios. Então, ela foi uma precursora nesse sentido, né? Vou ler um outro pedacinho para você que diz assim, olha, no início de outubro do dia 5, no dia 5, Frida e Wingren embarcaram rumo ao Nordeste brasileiro. Além de tudo, eles viajaram muito, fizeram muito a obra de Deus, Eram missionários. Eles estiveram presentes a uma convenção na Assembleia de Deus de Recife, nos dias 10 a 12 de outubro, dirigido pelo missionário Joel Carlson. No dia 13, eles foram até a Paraíba e participaram do culto dominical na igreja daquele estado. Voltaram à cidade de Recife e depois embarcaram de volta ao Rio de Janeiro. No caminho, desembarcaram do navio por 2 horas e se encontraram com a missionária Adina Nelson, esposa do missionário Otton Nelson, que dirigia a igreja local. Tá vendo? Gente, era uma situação muito difícil. Não era igual agora que pega um avião e vai para lá e vai para cá, é bem rápido, né? Então eles saíam de um navio, ia para outro, andavam quilômetros a pé, quilômetros, e não viam a dificuldade, que muitas vezes nós mesmos, que temos toda a facilidade, encontramos dificuldades para ir para a igreja, encontramos dificuldades para fazer a obra de Deus. Então, essa mulher foi uma mulher extremamente, como que eu posso dizer, engajada com aquilo que Deus tinha chamado, engajada com a obra, engajada com as pessoas, com as almas. Você vai encontrar esses relatos nesse livro. O que ela fazia para as pessoas. Às vezes a gente fala aqui sobre atividades, desenvolvimento de atividades, mas o mais importante não é a atividade que a gente desempenha, não é o ativismo religioso, mas sim ir de encontro às almas, ir de encontro às necessidades das pessoas. E a maior necessidade é a salvação. E era isso que Frida Wingren fazia. Pregava a salvação, falava do amor de Jesus, esse amor que ultrapassa limites, esse amor que é incomparável, esse amor que encontra o pecador, aquele que está perdido, aquele que está chorando, e diz para ele, eu te amo. Esse é o verdadeiro amor, o amor de Jesus Cristo. E Frida Wingren fazia isso com maestria, fazia
esse papel de missionária, de uma mulher evangelista, de uma mulher que levava a palavra do Senhor com alegria, com devoção e sem ter medo dos obstáculos. Eu quero ler para você também mais uma parte desse livro que fala um pouquinho, né, sobre uma das atividades que ela desempenhava. Eu fico olhando para baixo hoje, porque eu tô aqui olhando o livro, eu marquei ele para a gente compartilhar, mas tem coisas que eu quero trazer para você que não estão nessas marcações, então eu vou olhar para baixo às vezes. Os cultos ao ar livre e na casa de detenção prosseguiram sendo os meios bastante utilizados pela Assembleia de Deus de São Cristóvão para evangelizar o povo carioca. Frida, ao lado de obreiros da igreja, continuava fortemente envolvida com esses trabalhos. Em 10 de junho, ela e o jovem evangelista Silvio Brito realizaram um culto ao ar livre em um lugar chamado Santa Isabel. Na casa de detenção, os presos fizeram uma carta ao diretor pedindo licença para que a igreja de São Cristóvão realizasse uma escola dominical para eles. Olha que coisa maravilhosa! Essa mulher estava neste episódio fazendo culto na casa de detenção. Ela estava. Que coisa maravilhosa, que privilégio. Eu sei que existem muitas mulheres que fazem essa obra, muitas missionárias, mas a Frida Wingren, ela fez isso há muitos anos atrás, né? Um tempo muito difícil. Vou continuar esse parágrafo. E um dado interessante, né, uma observação, é que os próprios presos pediram para que houvesse uma escola bíblica dominical. A Frida Wingren trabalhou muito em escola bíblica dominical. E hoje, a escola bíblica dominical, ela tem sido muitas vezes esquecida. A escola bíblica dominical não morreu, não. Ela é viva. Né? Na igreja que eu congrego, nós temos a escola bíblica dominical e muitas outras igrejas continuam com essa tradição. Tem algumas igrejas que não tem mais, que pena, que tristeza. Mas também tem igrejas que têm grupos de estudos. É importantíssimo o estudo da palavra para uma igreja. É importantíssimo, porque a palavra ela é viva, ela é eficaz. A palavra de Deus, cada dia, ela traz para você uma novidade de vida. Então, é importante que você sente-se, que você ouça, que você compartilhe, né, das partes dos livros bíblicos, que você seja instruído, porque a gente não nasce sabendo tudo. A nossa vida, cada dia, ela precisa desse crescimento emocional, desse crescimento intelectual, desse crescimento psicológico, sobretudo o crescimento espiritual. E a escola bíblica dominical continua sendo a escola que espera você, a escola que tem muita instrução para a sua alma, a escola que tem muita instrução para o seu espírito. E aí, continuando nesse parágrafo. Então, todos os domingos, os irmãos passaram a prestar à congregação na prisão uma grande assistência espiritual. Frida realizava um culto para as mulheres na parte feminina da Capela Católica. Gente, que coisa linda, não? Então, ela estava lá, ela estava nesse episódio, ela estava nessa história, né? Em que os cultos aconteciam nas prisões da época, na detenção. Eu compartilhei com você, eu não vou falar o final do livro, claro que não, mas é um livro muito emocionante. É um livro muito emocionante. Se você ler esse livro e vier as lágrimas, não se espante, porque ele fala da história de uma pessoa que sofreu para que o evangelho fosse pregado. Às vezes a gente
só lembra da história de Paulo, de Pedro, né? Do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro. Mas, num tempo mais recente, existiram pessoas que também sofreram. E ainda existem pessoas que também sofrem. Você pode acompanhar essas histórias verídicas, né? Em muitos sites que trazem história dos missionários. Você pode acompanhar. Tem o site do Portas Abertas, eu acompanho eles no Instagram. Vou deixar descrito na descrição, né? Vou deixar aqui o link do Portas Abertas. Você pode também ajudá-los com ofertas missionárias. É um trabalho maravilhoso. Outra descrição que eu vou deixar no link também é o da Sociedade Bíblica do Brasil, que você pode ajudá-los com ofertas para que essas Bíblias sejam impressas. Eles fazem traduções de Bíblias indígenas. É um trabalho maravilhoso. Às vezes a gente fala, eu não sou missionário, eu não posso viajar para outros países, para lugares remotos, mas tem muitas pessoas fazendo esse trabalho. Você não pode ir, mas você pode ajudar financeiramente. E você pode também orar por esses projetos. Orar por essas pessoas, orar por esses missionários. Eu já tive a grata oportunidade de receber alguns missionários na minha casa e assentar e ouvi-los tomando um cafezinho e ouvir as suas experiências. Tem muita gente que sofre, tem muita gente que sofre pelo Evangelho. Se às vezes a gente se engana pensando, eu estou sofrendo porque eu estou passando uma perseguição, porque não é fácil, né? Fazer a obra de Deus, estar dentro da igreja. Eu estou sofrendo porque eu estou desempenhando muitas atividades na igreja. Tem pessoas que sofrem muito mais. Tem pessoas que sofrem para levar uma palavra a outros que estão sedentos, que estão necessitados, debaixo de uma árvore. Eu já tive a oportunidade de ir a muitas missões. Aqui mesmo em São Paulo, eu moro em São Paulo, eu sou daqui, e aqui no interior de São Paulo, não precisa você ir longe. Já tive a oportunidade de ir aos campos remotos, a fazendas, fazer evangelismo. E eu vou contar para vocês uma que eu tive a oportunidade de visitar, a gente sempre ia. Os irmãos, para chegarem na igreja, eles andavam 15, 20 quilômetros a pé, num escuro que eles chamam de breu, de tanta escuridão. E em determinado momento, eles moravam em fazendas, essa igreja é dentro de uma fazenda, que o terreno foi doado pelo dono. Em um momento, eles passavam dentro de um riacho para chegar no culto. Passavam dentro de um riacho. Graças a Deus, o Senhor me deu a oportunidade de conhecer aqueles irmãos, de partilhar um pouco da história deles. Graças a Deus, o Senhor me levou naquele lugar para conhecê-los, porque é muito valioso. Eles passavam dentro desse rio e aí eles ficavam molhados o culto todo, assistindo o culto. E aí a gente começou a orar, eu visitava essa obra, geralmente nas férias, né, da nossa família. E a gente começou a orar, eu tinha sempre notícia desses irmãos, e a gente começou a orar para Deus ter misericórdia, porque aqui onde eu moro, a gente tem muita facilidade em ir para a igreja, muita facilidade em congregar, muita facilidade em falar do amor de Deus, embora tenham as leis, né, que às vezes impedem de entregar um folheto, de fazer um culto ao ar livre, mas talvez nós estejamos parados, não por causa de impedimentos externos, mas por causa de nós mesmos,
porque a gente às vezes só quer reclamar. E aí esses irmãos ficavam molhados o tempo todo no culto, o tempo inteiro. E a gente começou a orar, clamar, né? E Deus, pela sua infinita misericórdia, mandou com que o dono daquela fazenda fizesse uma ponte. Às vezes você está esperando Deus fazer uma coisa e aí Deus faz outra inusitada, porque Ele é soberano. Mas o importante é que o Senhor cuida dos seus filhos. O Senhor cuida dos seus. O Senhor não desampara. Se você se sente desamparado, saiba que Deus, Ele trará uma solução para a sua vida, porque Ele traz, Ele é Pai. E aí, esses irmãos podiam passar por essa ponte para assistirem o culto e cultuarem a Deus secos. Leia esse livro. Você vai terminar assim, chorando também, porque eu não vou dar spoiler do final do livro. Frida Wingren, da editora CPAD. É uma ótima indicação para você ser edificados, para você ser edificado, para você edificar vidas. Dá de presente, edifique a vida de alguém. Na descrição desse vídeo, eu vou deixar para você o link da Amazon. Você pode clicar, comprar esse livro e também compartilhe esse vídeo, tá bom? Inscreva-se no canal. Eu vou trazer muitas dicas. Ui, teremos muita emoção pela frente. Como é bom, né? Ler, como é bom saber a história, como é bom saber a história de alguém. Como é gostoso. Ai, que delícia. E alguém que teve muita vitória. Muitas vitórias. Alguém que passou por luta e que venceu. Tá bom? Então, vai lá. Inscreva-se no canal, compartilhe, dê um like, tá bom? E lembre-se, livros que edificam é aqui, no Mali Livros.